verso 71, todos encontraram? Diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendestes os teus decretos. Vamos ler novamente? Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Amém? Pode se assentar, irmãos, na presença do Senhor. Amados, eu confesso para os irmãos que agora há pouco eu estava conversando com o Senhor ali, e até veio essa palavra no meu coração. Eu confesso que até o meado do culto a mensagem era outra, e quando aquele Senhor entrou aqui, eu comecei a conversar com ele, e eu falei para ele assim, da parte de Deus. Ele me pediu uma ajuda, ele estava vivendo assim um cenário difícil, precisando comprar um remédio, explicou a situação dele para mim, e eu disse para ele assim: olha, meu irmão, tudo que eu fazer com o Senhor hoje aqui vai te ajudar por um tempo, por um momento, mas eu quero te dizer que o Deus o qual eu quero apresentar para o Senhor aqui hoje, Ele pode fazer o Senhor prosperar, porque se permitiu o Senhor chegar a esse ponto da sua vida, mas se o Senhor reconhecer Ele como o Salvador da tua alma, o Senhor fazer uma entrega da sua vida na presença de Deus, com certeza Ele vai tirar o Senhor dessa aflição que o Senhor está passando. O Senhor vai regressar lá para a sua família novamente, ajeitar a sua família, a sua vida junto com a sua família, e com certeza o Senhor vai ter uma bênção que vai permanecer sobre a sua vida. E o que a gente percebe, meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta aqui para a igreja: quem tem passado por aflições esses dias? Graças a Deus, irmãos? Graças a Deus que as aflições, elas fazem parte da nossa vida, por mais que a gente não queira passar, por mais que aparentemente, quando nós entramos num processo de prova, de luta, de aflição, de batalha, o nosso coração já fica assim temeroso, preocupado, inquieto, porque somos homens naturais ainda. Claro que o Espírito de Deus está sobre nós, mas a carne sempre querendo atuar para quê, irmãos? Para dizer assim: parece que Deus nem está contigo nesse tempo de aflição. É uma das primeiras mensagens que nós recebemos do aniversário, quando alguma coisa não dá certo, como não vai da forma que a gente acha que deveria ser, quando Deus está nos guiando por um caminho que aos nossos olhos parece que não é o caminho que a gente queria ir, já logo vem ao coração: eu acho que Deus, Ele realmente não está comigo, naquilo que eu estou pedindo. Essa semana também eu vi uma ilustração de um moço que caiu lá na Amazônia, do avião, e ficou 36 dias preso lá naquela mata. Não morreu, o avião caiu lá e ele ficou lá detido dentro daquela mata. Não sabia o trajeto para onde ele tinha que ir, mas agora um pouco ferido, precisando de sobrevivência ali. E ele então começou a pedir a Deus: olha, eu já estou passando por essa aflição aqui, já está muito difícil para mim aqui, agora eu quero pedir pelo menos para o Senhor uma coisa: não deixa chover aqui, que não chova aqui neste lugar, porque eu preciso fazer um fogo, eu tenho que me aquecer, eu preciso me defender dos animais que estão aqui. O Senhor pelo menos não permita que a chuva venha. E sabe o que acontecia? Quanto mais ele orava pedindo para não chover, aí que chovia. E ele dizia: não, Senhor, então diminua pelo menos um pouco a chuva, que seja mais fraca, mais chuva forte. E de repente ele foi andando, se investindo no meio daquela mata, já 36 dias pensando na família, já pensando: já morreu, não vai achar mais vivo, irmão? De repente, aquele moço, ele se depara com um grupo de pessoas que estavam catando castanhas no lugar. E de repente ele olha para aquele povo e fala assim: mas o que vocês estão fazendo aqui? Ele diz: realmente nós não temos o costume de vir para esse lugar.
Mas o lugar que a gente cata castanha todos os anos, ele está inundado pelas águas que está lá, que entrou lá, e lá nós não podemos apanhar as castanhas. Então nós vimos para cá, onde tem alguns pés por aqui, aqui nós vamos adquirir o fruto para nós vender e termos o bem para o nosso mês, para o nosso sustento, porque lá está inundado de água. Olha como Deus, ele muda os cursos, irmão, das coisas, para mostrar para nós que ele cuida da gente, mesmo quando nós estamos passando por aflição. Mas a aflição é coisa que ninguém quer passar, ninguém quer suportar. Parece que ser até o inverso, alguém dizer assim: foi bom eu ter passado pela aflição. Quem quer passar? Ninguém. Aí lá em Eclesiastes, no capítulo 7, lá tem um texto que fala assim, que é melhor nós estar lá na casa onde tem luto, do que nós estar lá na casa onde há festa. Aí alguém pode também perguntar ou dizer para mim: pastor, isso aí parece ser muito terrível. Como pode? Na festa é melhor. Na festa vai ter alimento. Na festa vai ter alguém contando as suas vantagens, mostrando os seus trajes, a sua roupa, o seu perfume caro. Lá na festa vai ter pessoas tomadas sim por esses movimentos, não é verdade, irmãos? Mas e lá no luto? Que alguém chega diante do esquife e olha assim e diz assim: era tão novo, tão cheio de vida, né? Tinha tudo pela frente, já partiu. Mas a pior dor não é essa, é que alguém olha na mão do morto e percebe que ele não está levando nada desta vida. Aí ele faz uma reflexão: hoje é ele e amanhã pode ser eu. Eu preciso preparar a minha vida, porque hoje ele está passando por esse processo, a família pela aflição, mas eu quero tirar proveito dessa luta, desta dor agora para mim pensar melhor na minha vida, porque eu sei que o amanhã vai chegar para mim e eu também vou passar pelo mesmo processo. Irmãos, como é gostoso quando a gente passa por algumas experiências e absorve, mesmo no meio dos vales, no meio das lutas, a gente é preparado por Deus para dias melhores lá na frente. Não é assim? Salmo de número 87 ou 84, se eu não me engano, fala que bem-aventurado é o homem que passa pelo vale de Baca e faz dele uma fonte para a sua vida. A terra árida, o momento de prova para chegar no tempo para adorar, o tempo de luta para se apresentar a Deus, não importa. O que importa é que quando nós chegarmos na presença dele, ele olha em nós e vê assim uma coisa: passaram pelo vale, passaram pela luta, foram provados, mas receberam a aprovação de Deus, e agora eles podem levantar a mão, glorificar o Senhor, e mais vai dar testemunho daquilo que Deus ele pode fazer para a glória do seu nome. Mas realmente, irmãos, as aflições não é fácil. Às vezes a gente corrige um filho, né, irmãos, com a varinha, e a gente muitas vezes pensa assim: nossa, mas doeu, foi difícil. Mas lá na frente, quando a gente vê aquele filho formado, abençoado, obediente, a gente fica tão feliz, a gente diz assim: valeu a pena aquele pouquinho que eu corrigi, porque agora eu estou provando do benefício, eu estou vendo o que Deus está fazendo. Então a aflição sempre vai fazer parte, irmãos, as disciplinas, as lutas sempre virão, mas para quem tem a graça de Deus para discernir a sua vontade, vai entender que mesmo as provações da vida e as aflições, eles vão tirar proveito para coisas boas. Outro dia eu vi também um fato de um moço que foi levado lá para a delegacia junto com o irmão que era muito terrível, né, irmãos? O moço estava longe da presença de Deus, o outro já tinha adquirido Deus na vida, e de repente chegou lá e aquele delegado perguntou assim para um deles: você é irmão dele? Sim, sou irmão dele.
Mas de repente o delegado, conversando com aquele moço, o moço começou a falar para o delegado a sua vida, a sua história, e contar para o delegado: olha, eu vim de uma família de pai separado, o meu pai é alcoólatra, nunca deu exemplo para nós como pai, né? Nos deixou muito cedo, nós passamos por momentos difíceis na vida, mas eu quero dizer para o Senhor que eu encontrei Jesus, aleluia, eu sirvo a Ele, a minha vida foi transformada por Ele, não tenho mágoa do meu pai, não tenho, não, nada contra a minha família, e Deus me fez dessa maneira. Aí começou a conversar com o outro, e o outro olhou para o delegado e falou: sabe por que eu sou assim? Justamente por causa do meu pai, ele nunca deu exemplo, então eu não tenho para que obedecer. Mas tem uma coisa, irmãos, aleluia, dá para se ver a diferença de alguém que foi afligido e alcançou o benefício pela aflição. A aflição fez dele mais forte, o vento fortaleceu ele, a prova fortaleceu ele, a prova ensinou o caminho da verdade para ele, enquanto o outro, na mesma condição, absorveu o mal para a sua vida. Tem gente, irmãos, que às vezes é que nem a tamargueira no deserto. Nem a prova, nem a sequidão, nem o deserto molda a vida dele. Mas quando, aleluia, Deus, ele tem um propósito, aleluia, ele faz o investimento certo na terra, aleluia, alguma coisa muda para a glória do seu nome. Deus, ele é tremendo. Aí ele é como a árvore plantada junto às águas. Não está lá na serra, não. Ele está lá na baixada. Lá não tem água. Onde está úmido, não é assim? Assim é a vida de alguém que teve um encontro com Deus. Agora Deus disciplina para quê, irmãos? Para provar aqueles que são seus. Sempre Deus provou o seu povo. Se nós olharmos Deuteronômio capítulo 8, verso 2 e verso 3, vai falar justamente Deus provando o seu povo, Deus passando o seu povo por uma correção, Deus chamando a atenção do seu povo para melhorar os caminhos, porque ele tinha algo extraordinário para fazer. Então a disciplina, a prova, a luta não é para matar e nem destruir, não. Aleluia, na presença do Senhor, irmãos, aleluia, a aprovação, a aflição, ela é simplesmente para nós aprender o caminho da vitória para nossas vidas. Se olharmos também aqui no Salmo de número 119, e no versículo 67 vai dizer assim: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Um homem natural que não compreende Deus, andando pelos seus caminhos, com as suas decisões, muitas vezes ele passa por provação, ele passa por uma correção, ele não entende, e nesse tempo ele se dispersa, ele se quebra, ele se perde. Mas tem uma coisa: um homem mesmo estando no caminho errado, sem nenhuma condição, se ele receber a revelação da palavra, ele vai saltar de alegria e vai glorificar a Deus e vai entender o propósito do Senhor. Glória a Deus. E ele vai, aleluia, colocar a culpa em quem? Em si próprio. Ele não vai usar ninguém como muleta, não vai usar situações nenhuma. Ele vai dizer: olha, eu tenho a minha fraqueza, eu tenho a minha luta, reconheço o meu estado, preciso, aleluia, desse tempo para melhorar o meu caminho. Aí Deus vai olhar a humildade do seu coração e vai dizer: eu estou vendo, eu estou avaliando, eu estou contemplando, então eu vou abençoar, eu vou pegar pela mão para fortalecer, porque Deus sabe aquilo que está dentro do nosso coração, irmãos. O homem vê por fora. Nós olhamos muitas vezes uma árvore por fora, não é assim? Aquele homem que tinha aquela figueira plantada lá que não dava fruto, aleluia, quando ele chegou, acho que ele deve ter dado uma olhadinha lá nos galhos daquela árvore e falou assim: nossa, tem muita folha, está muito bonita, é plantada numa terra boa, está irrigada, por que será que não deu fruto? Né? O caule dela é bonito, aparentemente está tudo normal, por que será que não produz? Já veio há tanto tempo buscar e ainda não encontrei. Aí teve o agricultor que estava cuidando, chegou e falou assim: não, deixa que eu vou cavar. Sabe por que, irmão? Tem problemas na nossa vida que não está aparente, tem coisas que estão no profundo, está lá dentro, está onde ninguém vê, mas o Espírito Santo contempla. Deus, ele contempla
contempla por dentro e por fora. Enquanto estamos olhando por fora, Deus é sabedor do que está profundo, o que é que levou a mágoa, ao sentimento. Mas Ele é Deus para nos dar a oportunidade de reconhecer o nosso estado. E mais, Ele é quem faz investimento. Quando eu vejo aquele homem cavando, aleluia, cavando as raízes da clara para colocar um esterco ali, para tentar mexer ali, aí eu vejo Deus, irmãos, como Ele vai profundo conosco, como Ele vai profundo dentro dos nossos corações, como Ele vai profundo na nossa vida, nos esquadrinhando, nos moldando, pelejando, falando ao nosso coração. Para quê? Para fazer coisas novas e coisas gloriosas. Por que será que Deus disciplina, irmãos? Por que será que passamos pelas aflições? Porque certamente Deus, Ele quer nos purificar. Não é assim? Às vezes no tempo que a gente está tudo bem, infelizmente, irmãos, infelizmente, parece que nós vivemos essa situação. São poucas as pessoas que voltam para glorificar e para adorar o nome de Jesus. Tem pessoas que são curadas da lepra, que são restauradas das suas enfermidades, que Deus faz dele portador de uma graça tão grande, de bênçãos tão gloriosas, mas ele continua doente espiritualmente, porque ele não consegue ter uma vida de gratidão. Então Deus, Ele passa nós no processo para purificar. Mas dá uma olhadinha dos leprosos. Não foram 10 os curados. Quantos voltaram para adorar a Deus? Só um. Eu acredito que só ele alcançou a cura, porque os outros continuaram doentes espiritualmente. E tem hora que nós estamos vivendo isso, irmãos, na presença de Deus, porque Deus quer alguém, aleluia, disposto. Deus quer alguém de livre, espontânea vontade. Deus quer alguém com o coração aberto, grato, aleluia, Senhor, estou sendo afligido, estou sendo provado, mas eu sei que o Senhor está purificando a minha vida. Eu estou entendendo o processo. Vai passar esse momento, vai passar essa luta, e amanhã vai ser tudo novo para me glorificar o seu nome. Oh, irmãos, como é gostoso nós aprendermos a palavra de Deus. Para que mais Deus disciplina, irmãos? Para ensinarmos. Será que Deus quer nos ensinarmos? É aquilo que nós lemos agora há pouco, né? Foi bom ter passado pela aflição. A aflição, quer ou não, faz a gente ficar bastante humilde. Eu já vi pessoas que, cheias de razão, de arrogância e tantas coisas, mas o dia que ele foi provado, ele foi capaz de reconhecer e dizer assim: a culpa é minha. Afinal, tive tanta oportunidade, desperdicei, né? Passou da minha vida, porque um dia Deus me abençoou, e todas as bênçãos que chegou a mim eu joguei fora. Aleluia, eu tomei decisão errada. Foi o caso do filho pródigo, que saiu da presença do pai e foi embora, mas quando chegou lá na frente, ele fez um autoexame da sua consciência e disse: vou voltar, porque eu errei, eu estou fora do plano, porque eu escolhi o caminho. Irmãos, Deus nos dá o livre-arbítrio de escolhermos, e mais, de saber que Ele prova para nos levar a caminhos bons. Então, irmãos, Deus, Ele usa meios, Deus, Ele usa caminhos. Imagina se aquele homem que estava orando lá, pedindo para não chover, Deus tivesse ouvido ele naquele tempo da aflição que ele estava passando. Poderia até ser que ele tinha feito fogo lá na mata, tinha, né, conseguido comida ali os 36 dias, talvez não tinha morrido, mas aquele povo não ia estar lá para levar ele para o lugar de segurança. Você já entendeu que a aflição ela vai te encaminhar para algo importante na presença de Deus? Você já percebeu que algumas percas vai te levar a conhecer a totalidade do amor de Deus, a situação, o processo, a bênção que Ele tem para a sua vida? Mas é difícil passar pela aflição, claro. Ninguém quer ser afligido, porque parece que, humanamente falando, as aflições, né, irmãos, traz mágoas, traz sentimento tão ruim. Aquele moço no meio da mata, ele disse assim, que ele chegou a questionar com Deus, dizendo assim: Deus não me ouve não,
Ao contrário, quanto mais eu peço para não chover, ele chove mais forte. Não estou entendendo o processo não, mas de repente, quando ele avista aquele povo ali, que disseram assim, lá está alagado lá em cima, então viemos para cá. Aí ele entendeu, Deus ele cuida de mim no detalhe. Eu só tenho que entender uma coisa, não é no meu tempo, não é da minha forma, não é do meu jeito, mas ele tem um jeito certo de cuidar. Vale a pena esperar, mesmo que estamos sendo afligidos e passando por lutas nesta vida. Por que Deus nos aflige muitas vezes, permite tantas coisas? Para nos guardar do mal. Quando você sabe que tem uma pedra ali na frente, a pessoa inteligente é assim, né, irmãos? Ele passa uma vez, dá um tropeção ali, às vezes machuca um pouquinho a unha do pé, ali dói um pouco. No outro dia que ele passa para o lado e diz assim, ali tem uma pedra, agora eu vou tomar cuidado. Não é assim? A gente passa num lugar, o carro, acontece uma situação, você fala assim, ali naquela esquina tem um buraco, ali eu tenho que tomar cuidado. Assim, alguém que tem a graça de Deus na vida e o discernimento, aleluia, glória a Deus, porque Deus, ele quer nos guardar do mal. Então ele permite situações, ele permite momentos de prova, e essa prova não é para destruir não, irmãos. Quem é inteligente e tem o Espírito de Deus na vida e tem a presença do Senhor na vida, vai entender o processo. E vai passar de que maneira? Só murmurando? Não. Ele vai glorificar a Deus. Ele vai dizer, hoje eu perdi um pouco, mas amanhã Deus me dará o dobro para a glória do nome do Senhor. Hoje eu fui provado, não deu certo dessa forma, porque amanhã Deus vai fazer algo maior e mais glorioso para mim glorificar o seu nome. Quem é grato, irmão, ao Senhor? Se quer alegrar o coração de Deus, seja grato mesmo passando por aflições. Se quer mexer com o sentimento de Deus, seja grato mesmo sendo provado pelo Senhor. Dá uma olhadinha na vida do irmão Jó. O irmão Jó perdeu os filhos, perdeu alguns amigos que veio ajudar, criticava. Não foi assim? Perdeu os bens que ele tinha, perdeu tantas coisas, até a própria esposa. Agora, com um sentimento de dor, de perda, olhando o marido naquele estado, diz para ele, tu vai continuar adorando esse Deus aí, você vai continuar com essa integridade, dá uma olhadinha a sua aflição. Mas ele que tinha uma revelação do Deus que ele servia, uma consciência tranquila, não, isso aqui é uma prova, com certeza, glória a Deus, isso aqui é prova, glória a Deus, isso aqui é porque Deus tem alguma coisa para fazer. Ele olhou para a mulher e disse assim, você não tem entendimento, está falando como alguém que não tem entendimento, é nécia, é louca, mas o Deus que eu sirvo, Ele sabe quem sou eu, e eu vou continuar adorando o seu nome, ainda se eu voltar nu para o seio da terra, eu saí nu do ventre da minha mãe, e não importa, continuarei adorando ao Senhor. Aí se nós olharmos, não sei se no livro de Hebreus ou Tiago, não me recordo, alguém, você lembra? Que a palavra diz assim, observaste o fim que teve Jó? Por quê? Porque teve paciência na aflição. A aflição, ela produz também em nós paciência. Tem que esperar para amanhã, tem que esperar para depois, tem que esperar para depois. Mas tem uma coisa, quando terminar o processo, tudo vai estar perfeito, glória a Deus. Como fazer bom alimento, não é assim? Faz um pãozinho lá, bota o fermento e já sem esperar crescer, volta no forno lá, tudo, faz tudo muito rápido para você ver que o negócio vai ficar. Vai dar um negócio assim, fora do normal, não é, irmão? Mas aí tem um processo, é o crescimento, tem um tempo, tem que esperar assar, o negócio é cego. Assim é a nossa vida na presença de Deus. Mas muitas vezes na hora da aflição, a gente quer acelerar o processo. Não, Senhor, tem que passar, o dia tem 24 horas, mas só tenha 20, fica muito difícil, né? A gente quer mexer no ponteiro do relógio para arrumar a situação, e nem assim funciona, irmãos. Muitas vezes não dá certo, porque Deus, Ele quer fazer alguma coisa na nossa vida dentro do tempo de Deus.
e temos que entender as aflições do Senhor. Então Ele quer guardar a nossa vida no tempo de aflição. E o que mais Deus faz quando nós entendemos o processo da prova? Aleluia, quando Ele está forjando a nossa vida, glória a Deus, Ele traz restauração para o nosso coração e para a nossa vida. Não é gostoso você passar por uma prova hoje e você entender o processo quietinho, orando, dando glória a Deus? Pastor, mas não pode nem ficar triste. Pode, é normal do crente, das pessoas, de alguém, ser humano, entristecer um pouquinho, ficou abatido por causa da luta, faz parte. Mas sabe o que é bom? É você entender o processo glorificando a Deus, não se ausentando da presença dEle, reconhecendo que não tem outro caminho, não adianta fugir, se esconder. Você vem para o templo, você vem adorar, você vem prestar o seu culto, você permanece a mesma pessoa, louvando, adorando o Senhor. E daqui a pouco, irmãos, você está levantando a mão e dizendo: muito obrigado, valeu a pena eu ter sido afligido, valeu a pena eu passar pela provação, valeu a pena, Deus, aleluia, falar comigo, muitas vezes me levar a momentos extremos da minha vida, para me entender que eu precisava estar na dependência dEle. E quantas vezes Deus Ele leva nós por esse caminho, para quê? Para nos restaurar. E sabe para que mais? Para nos fazer prosperar também. Glória a Deus. O agricultor que semeia, a Bíblia diz que ele não colhe o fruto no outro dia, não. O que ele tem que fazer na terra? Ele esterca, ele semeia. Aí o que ele tem que esperar? As chuvas, serôdias, temporão. Não é, irmão? É um processo todo trabalhando dentro daquela terra, o crescimento, para germinar, para florescer. Irmão, tem horas. Glória a Deus. Que tem uma coisa, eu já vi esse ditado, claro que isso aqui não está na Bíblia não, mas vamos pensar que é quase bíblico isso aqui: pressa é inimiga da perfeição. Deus quer prosperar a nossa vida, Deus quer trabalhar no nosso coração, Deus quer mostrar a grandeza dEle, só que Deus muitas vezes quer que nós tenhamos ter paciência. Aí alguém passa à frente, e aí sofre a prova. Aí não é correção de Deus, não é. Aí vai ser desobediência mesmo. E mesmo assim Deus, com o amor dEle, querendo nos ver melhor, aí Ele vai começar a correção, aí Ele vai começar o processo, aí Ele vai trabalhando na terra, aí Ele vai fazendo da forma dEle. Glória a Deus. É por isso que às vezes Ele pergunta, como perguntou para Israel: será que eu posso mexer na sua vida, como eu trabalhei lá com o povo de Israel? Você é vaso, você é barro, você deixa eu fazer alguma coisa na sua vida? Irmão, quantas vezes Deus precisa fazer alguma coisa em nós, para nós entendermos a sua vontade? Então aqui o salmista descreve esses dois textos assim. Eu fico maravilhado, irmãos, de pensar, que muitas vezes, aparentemente, ser afligido é difícil. Mas quando a gente vê a aprovação da aflição, o quanto valeu a pena passar pelo processo, a gente tem a alegria de levantar a mão para agradecer a Deus. Então agradeço, Senhor, por esse momento que você está vivendo de dor, de luta na sua vida, porque dentro dessa condição Deus Ele vai fazer você prosperar e ser abençoado. Dá uma olhadinha para mim do nosso irmão Daniel, justo, um homem de oração, né, irmãos? Mas até então Daniel, o rei tinha um projeto com ele de colocar ele lá entre os nobres, os maiorais, mas não tinha como, talvez ainda tinha que passar por mais um processo. A Bíblia diz que eles criaram uma situação, eles fizeram um decreto para atingir a vida daquele moço, aleluia. Então aquilo trouxe aflição para o coração de Daniel, mas aleluia, a aflição não deteve ele. A Bíblia diz que mesmo aflito, a Bíblia diz que quando o decreto estava assinado, o que ele fazia? Ele orava as 3 vezes como costumava orar. Aí alguém dizia assim: pronto, agora eu quero ver esse Daniel aí, esse Daniel famoso, queridinho do rei, vamos ver o que vai acontecer. Oi, irmãos, é bom ser afligido, glória a Deus, porque depois vamos ver a provisão de Deus. Se Deus quer prosperar a nossa vida, não tem aflição que vai impedir a bênção dele chegar nas nossas mãos.
Então o que aconteceu? O decreto feito, alguém chega lá para o rei e diz assim: olha, Daniel está orando ainda, não obedece o Senhor, tem que jogar na cova do leão. Pode jogar. Eita aflição. Talvez os leões já ficaram lá quase uma semana sem comer, né? E a Bíblia diz assim que aquela noite eles não puderam nem tocar em Daniel. Mais uma noite tiveram que jejuar. Por quê? Porque Deus já tinha preparado o livramento. Aleluia, aflição. Aleluia, foi grande quando ele estava ali na boca daquela cobra ser jogado dentro. Mas tem uma coisa, lá dentro do vale da aflição estava a mão do poderoso, fechando a boca do leão para não tragar alguém que estava sendo afligido, mas que estava na presença do Deus que livra da aflição. E quando saiu de lá? Quando ele saiu de lá, talvez Daniel não tinha nem muita oportunidade para pregar para o povo. Tinha que falar assim meio escondidinho sobre o Deus que ele servia. Só que quando ele sai dali daquele lugar, não foi nem ele que proclamou a palavra. O rei olhou e disse assim: olha, todo mundo vai ter que se dobrar diante do rei que Daniel serve. Todo mundo tem que reconhecer que Daniel tem um Deus que é vivo e que é verdadeiro. Aleluia. Quando Deus quer prosperar a nossa vida, tem várias aflições, tem lutas, tem provações. Nós escutamos mensagens, ouvimos a própria voz do inimigo muitas vezes falando: para que o que adianta? Mas tem uma coisa na vida de quem serve a Deus e é afligido pelo próprio Deus, quem vai dar a última palavra é o Senhor, não é o homem não. Não é mulher não, não é pastor, não é ninguém. Quem está com Cristo Jesus, servindo a Ele e tem esperança nesta palavra e está entendendo o processo que você está vivendo, você vai levantar a tua mão essa noite e vai dizer: eu vou daqui essa semana com a bênção do meu Deus para minha casa, para minha família, porque essa aflição que eu estou passando, essa prova, não é para derrota não, é só para mim aprender os decretos de Deus. E não é só mandamento, irmão, não é só as leis, não é só os princípios doutrinários, não é nada só relacionado a isso, isso faz parte. Mas Deus vai te ensinar e te mostrar o quanto Ele é amoroso, poderoso, grande e pode interceder pela tua vida, independente da sua situação, porque Ele é Senhor que cuida de nós. Então vale a pena passar pela aflição, sim. E o salmista descreveu isso aqui assim, com a tranquilidade tão grande, e eu fiquei olhando, pensando assim, mas parece que até, né, irmão, a palavra meio controversa. É bom ser afligido? Claro que não. Se eu perguntar para o irmão: você quer ser afligido? Não, não quero, né? Mas quando nós estamos na presença de Deus, aleluia, glória a Deus, nós vamos adquirir a bênção do Senhor. Aí ele continua dizendo aqui, se nós olharmos, irmãos, glória a Deus. Ele falou assim: bendito é o nome do Senhor. Vamos olhar aqui, deixa eu encontrar aqui o versículo que ele continua dizendo: bendito é o Senhor. Foi bom ter passado pela aflição para que aprendesse os seus decretos, porque para mim mais vale a lei que procede da tua boca do que os milhares de ouro e prata que posso ter em minhas mãos. O que acontece ter tudo e não ter a bênção de Deus? Não é, irmãos? Tem gente que adquire muito, mas sem a bênção de Deus. E tem gente que passa pela aflição, pela luta, vai começando devagarzinho, daqui a pouco ele está lá onde Deus quer colocar ele. Aí ele entende o processo e ele pode glorificar o Senhor. Sabe por quê? O tempo de espera está enraizando. O tempo de espera, o tanto que ele está crescendo para cima, ele está crescendo para baixo, na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. E quantas vezes nós encontramos umas árvores frondosas por aí, né, irmãos, que cai no primeiro vento que passa, porque não, eu já tenho força suficiente. Dá uma olhada nos meus galhos, já tenho 30 anos que estou plantado aqui nessa terra, ninguém derruba, enfrenta sozinho o vento. Aí uma palmeirinha que está lá do lado, né, um bambuzinho só ali, o vento passa e deita, né, parece que vai arrancar, não arranca, ele levanta de novo. Aí alguém olha e diz assim: mas aquela árvore tão grande ali caiu com o vento, e aquela
a palmeirinha está ali, não caiu, por quê? É o que acontece, irmão. As palmeiras crescem para cima e crescem para baixo. Crente que quer intimidade, ele está sempre ligado lá em cima, está sempre descendo na presença de Deus e reconhecendo que ele anda na dependência. E aí a aflição, o tempo e o vento não vai arrancar ele da presença de Deus, não. Mas ele vai fazer esse tempo de luta, aleluia, glória a Deus, um canal para ele chegar mais perto de Deus, orando, jejuando, se humilhando, reconhecendo o seu estado, dizendo: Senhor, o Senhor está provando porque o Senhor ama. O Senhor me prova porque o Senhor me ama. Se o Senhor não me amasse, não tivesse nada com a minha vida, eu estava vivendo uma vida bem regalosa e longe da tua casa. Mas se o Senhor estou aqui, o Senhor tem me trazido aqui, é porque o Senhor tem um propósito, e eu vou ficar na tua presença. Independente do vento e da prova, eu vou estar olhando para o Senhor, como o Cordeiro de Deus, que dá oportunidade aos homens de vitória. Irmãos, entender a palavra e entender esse processo é um guia de vitória para nossas vidas na presença de Deus. Não deixe as aflições tirar dos pés do Senhor. Aleluia. Não deixe alguma coisa que você acha que perdeu, desanimar você de continuar lutando, porque o que Deus tem é maior. Mas às vezes tem cova, às vezes tem fornalha, às vezes tem um tempo de espera, mas isso não nos limita de ter a bênção de Deus lá no final, porque Ele é Deus. Quem recebe essa palavra para a tua vida nessa noite? Então bate palma, irmãos.